Esta é a terceira edição do programa Universidade, A Vida é Mais, e a gente resolveu falar, principalmente, sobre encontros. Afinal, é na universidade que conhecemos diversas pessoas, construímos vínculos importantes e fizemos amizades que muitas vezes duram a vida toda. Nesse terceiro programa, a gente pediu que cada um dos participantes trouxesse um amigo que conheceu durante esse período inicial da faculdade. E nós também trouxemos uma convidada, a nossa colega da URGS TV, Letícia Paludo. E junto com eles, conversamos sobre troca de experiências, sobre a importância de aprendermos uns com os outros e também fizemos uma avaliação do segundo semestre. Que esse encontro seja para você tão bom quanto foi pra gente. Então, gente, nosso terceiro programa do Universidade A Vida é Mais vai falar um pouco sobre encontros. Então, Lucas, eu vou pedir para que tu nos apresente um pouco a tua amiga. No começo do ano eu trabalhava no DCE Centro e foi lá a primeira vez que eu encontrei a Natália. Ela veio fazer o tri dela comigo e não sei, desde que no momento assim, ela ficou na minha cabeça, sabe? E daí a gente entrou na casa de estudante, nós dois, na mesma época, foi em abril. A identificação bateu assim na hora. Eu prestei vestibular para teatro. E daí ela fazia dança, daí eu comentei isso com ela e foi ali que a gente começou a conversar. Eu não sei explicar muito bem assim, em qual momento que eu descobri ou que eu vi que a Natália era minha amiga, sabe? Foi uma coisa muito natural, foi muito de química, de identidade, de alma, sei lá. Esse é o Christian, meu colega de faculdade da agronomia. Ele tem 21 anos, ou 20 anos. Ele entrou um semestre antes, mas rodou em algumas cadeiras e isso então fez com que a gente fosse colega em algumas, daí desde então a gente ficou amigos. E destaca uma característica do Christian que tu acha legal contar pra gente. Eu acho que, sei lá, ele é meu amigo porque eu vejo nas pessoas, sei lá, me identifico com certas pessoas e com ele eu me identifiquei pela sinceridade dele, assim, da pessoa pura. E tu, Christian? Fala um pouquinho sobre a Gabriela, conta como é que tu conheceu ela, destaca uma característica dela. A Gabriela eu conheci numa cadeira, como ela disse, que eu tinha rodado e tal. Foi bem isso, sim, as coisas se bateram, tipo, a gente gosta de algumas coisas junto e tal, tem uns colegas que participam do mesmo meio que nós. E a Gabriela é uma pessoa muito calma, uma pessoa que consegue curtir as coisas, se dá bem nas provas e tal, sempre tirou uma nota boa, ao contrário de mim, né? Nem sempre. Estudo bastante e sempre me dou mal. Ela consegue focar e tal, ela tá sempre ajudando, sabe? Precisar de uma ajuda, ela tá sempre disposta a ajudar, a estudar junto e tal, e isso é bem bacana. Eu nem lembrava dessa história do tri, mas é verdade. E foi eu que comentei contigo, né? Quando eu cheguei na casa, eu falei, te conheço do tri, tu fez meu tri e tal. A gente entrou na mesma época na casa estudante, né? No mesmo semestre. Eu lembro que sempre quando eu chegava, o Lucas estava na cozinha, mexendo no computador, e daí foi assim que a gente começou a conversar, né? E aí a gente sempre ficava até de madrugada conversando. A nossa comida preferida é massa com calabresa. E aí a gente, sempre chegava com fome, e o Lucas estava na cozinha, e daí a gente sempre fazia alguma coisa pra comer, e foi assim que começou a nossa relação, assim. Alguns dos outros entrevistados estão trazendo alguns amigos e eu queria saber de ti, tu não pôde trazer o teu amigo hoje, mas eu queria saber que encontros tu teve aqui na universidade. Tu chegou logo de cara e encontrou tua turma, ou tu ficou meio deslocado, ou ainda não conseguiu construir laços? Como tá sendo esse aspecto pra ti? Eu gosto de acreditar que eu sou uma pessoa bem sociável, assim, que eu acho que tenho bastante facilidade para me expressar e de botar para fora assim o que eu sinto. Então acho que isso me traz bastante facilidade em relações assim interpessoais com as pessoas. E eu cheguei aqui nos sociais, eu super me dei bem com todo mundo. Até agora assim não tive nenhum caso assim de pegar e me dar bem com todo mundo, sempre uma relação muito mútua de respeito. Conheci várias pessoas que pegaram e que me acrescentaram muito assim, realmente mudaram não só a minha percepção em relação à universidade, mas em relação ao mundo em si. Que dentro das sociais é uma coisa muito legal que dentro dos debates e de outras coisas assim, quando se propõe a escutar de verdade, a entender o que as pessoas estão falando, tu pode crescer muito, tem muito a te acrescentar, assim. Fiz várias amizades novas, assim, conheci muita gente nova, conheci organizações políticas. Acho que em termos de relações, assim, eu me achei bastante. Essa é minha amiga, também cursa Engenharia Ambiental, e ela é a Amanda. A gente se conheceu na matrícula e a gente veio sendo amiga desde o primeiro semestre. No primeiro semestre a gente
ficava mais tempo junto, a gente fazia mais cadeiras juntos. E no segundo semestre a gente se via bastante nos intervalos. Eu lembro da matrícula dela falando algumas coisas, levando farinha nela, mas não lembro assim de exatamente ter falado com ela. Do nada a gente começava a conversar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e foi, acho que, surgindo uma amizade, uma confiança com certeza que, tipo, eu vi nela de cara. A Mandinha é a pessoa que eu mais confio na URGS pra conversar, tipo, assuntos que eu não falaria com outras pessoas. Se eu tô triste, eu sei que eu vou ficar bem quando falo com ela. A característica que eu mais gosto nela é também a alegria, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem muito em comum. E também acho que a confiança que eu tenho nela, exatamente as mesmas características. E nesse programa, muitas vezes apareceu ali a palavra amizade, a palavra parceria, apoio, né? Queria que vocês falassem um pouquinho assim, de forma mais ou menos breve, o que é para vocês a amizade? Eu acho que a amizade tem a ver com, de certa forma, o amor, com o companheirismo, de poder confiar numa pessoa e tu sentir nela que ela te faz bem. Eu acho que define isso. Eu acho que a amizade é isso, tu poder saber que tu não tá sozinho. Sempre tem alguém ali que, tipo, vai te dar um amparo. Isso tanto na família quanto amigos, assim, de fora, né? É parceria, né? Amizade e companheirismo, né? Tá ali pra tudo, né? Ter uma pessoa pra conversar, pra te apoiar, pra te amparar, eu acho que é isso, essa união que existe, assim. Eu acho que a amizade é, sobretudo, ter alguém que tu possa confiar, né? Principalmente nas horas boas e nas horas ruins. Porque às vezes é muito fácil a gente dizer uma coisa boa pro teu amigo, mas na hora de dizer ruim, às vezes dizer uma crítica, olha, pode melhorar nesse ponto. Aí que tu ganha os verdadeiros amigos. Tu, como foram os teus encontros dentro da Fabico, no jornalismo? No primeiro semestre é sempre mais complicado, tá ali ainda conhecendo as pessoas, tá meio que amigo de todo mundo, conversa com todo mundo, mas nunca tive assim, de cara assim, um grupo, digamos assim. Aí depois eu fui me aproximando de pessoas, né, e aí agora tem um nicho de pessoas com as quais eu me identifico mais. Claro, nunca deixo de falar com os outros, não tem nenhum problema com ninguém. Mas sempre tem aquele grupo com o qual tu se identifica mais, com quem tu vai fazer os trabalhos, com quem tu gosta de conversar, outros assuntos, né? Sair também. Mudaram muito os rostos que te acompanham desde o primeiro semestre até o quinto? Em relação ao primeiro semestre, acho que sim. Mas aí, a partir do segundo, até com outros trabalhos, a gente fez um curta-metragem, né? Acho que a partir daí a gente foi se integrando mais. E aí, a partir do terceiro semestre, foi se delimitando melhor. E desde o quarto, acho que é as mesmas pessoas, assim, basicamente. Going on my first impression, I recall you wearing white. There was something sweet in the air, babe. That summer night, there will always be another time for us to fall in love, but it never cuts you quite as deep as that first time. You'll find out that the deepest cut is the first time. First times always cut the deepest. Read me with your hands, show me a safe place and I'll calm down. Yeah, I'll calm down. And can you recognize the look upon my face? It's on my lips, it's in my eyes. This bow will never break. Eu lembro que eu conversei com uma das minhas colegas e ela falou assim, no primeiro semestre, tu pode imaginar se lá pelo terceiro semestre a gente nem conversar mais, porque a gente tinha uma coisa muito legal nesse primeiro semestre, e eu e essa colega, de fato, a gente não conversa mais, não por nenhum estranhamento que a gente tenha tido, mas a gente foi pegando caminhos diferentes e conhecendo pessoas novas. Então esse é um rosto que mudou, mas também estou sempre aberta a conhecer pessoas novas. Uma das melhores coisas que a faculdade te traz é conhecer realidades bem diferentes da tua, né? Se tu te permitia isso. Claro, até porque a cada semestre entra gente nova, então exatamente. Sempre possível renovar, né? Goodbye, Jimmy, farewell, youth. E o que ele significa pra ti, Gabi? Um baita parceiro que eu fiz aí na aula. Estamos quase todo dia junto, seja para estudar realmente ou para, sei lá, curtir, fazer alguma outra coisa, esparecer.
e jogar uma sinuca. A gente curte bastante. Significa um brother mesmo. Eu posso dizer o mesmo também. A gente sempre tenta unir o nosso grupo que anda junto e tal. A gente sempre depois das aulas vai jogar uma sinuca, já almoça junto, já até acampamos junto e tal. Então é uma relação assim de amizade mesmo, além dessa parada da aula, sabe? É bom a gente, sei lá, criar laços e se dar bem com o pessoal do dia a dia, né? Porque, querendo ou não, a aula acaba estressando o cara, às vezes, de trabalho para entregar, prova para estudar, matéria para aprender e tudo mais. E aí, se não tiver aquele apoio, né, de, sei lá, ficar de boa depois, fica complicado. Então é importante essas amizades. E como é que é fora da universidade? Vocês costumam sair juntos, fazer alguma coisa, ir no cinema, ir num parque? Eu sou muito mais caseiro do que a Natália, sabe? Eu não costumo sair muito, assim, pra festas, pra bailes. E a Nath costuma sair bastante, então a gente, nessas ocasiões, a gente não sai tanto, sabe? Mas a gente convive muito na própria casa, sabe? E nesse segundo semestre, inclusive, a Nath teve uma apresentação e eu fui ver ela. É verdade. Foi a primeira vez que eu fui ver ela. Verdade, dançando. foi me ver dançar. Foi lindo, foi no Salão de Atos da URGS. É que a gente mora longe, assim. Ela mora em Canoas e eu moro no norte da Zona Norte. A gente tenta se ver mais na faculdade mesmo. Até porque a gente não tem tanto tempo. Pelo menos no nosso primeiro semestre, que era mais compatível as cadeiras, a gente não tinha quase tempo pra nada. E muito menos pra se ver fora, além de tudo, se ver fora da faculdade. Agora conta um pouco pra gente, Christian, por que tu escolheu participar do programa? Porque alguma coisa te motivou, né, Gabriela? Te convidou, em que momento que ela te convidou, assim, como é que ela chegou pra ti? Forçando a barra. Não, tipo isso, assim, eu assisti um vídeo, né, o último que vocês fizeram, e ela não tinha me contado nada até então. E eu até dei umas risadas, tava comentando com ela, e ela disse que já tinha até conversado com outro colega nosso, né, só que ele não ia poder vir. E eu já tinha dito, se precisasse eu ia e tal, só que eu tenho uma parada de vergonha e tal, mas eu disse, não, se precisar pode contar comigo, né. Por que tu escolheu ela? Algo especial exatamente para conversar com a gente hoje? Vivendo numa casa de estudante, entrando numa universidade federal, tu acaba praticamente sendo imposto que tu vive uma diversidade, sabe? A Nath, por ser uma mulher negra, uma mulher, começa aí, sabe? Uma mulher negra, faz licenciatura em dança, sabe? Me adicionou e mostrou muitas coisas pra mim que eu não conhecia antes, sabe? Todo um universo, sabe? Que eu desconhecia por ser homem e mesmo que seja homossexual, sabe? E faça parte de um grupo X, sabe? Eu não entendo o que é ser uma mulher e o que é ser negro, sabe? Isso realmente me enriqueceu muito como pessoa, sabe? Foi uma troca, na verdade. Me deu um olhar muito mais empático para várias coisas, sabe? Por que tu aceitaste participar do programa, Amanda? Tem algum motivo especial? Tu chegou a acompanhar os outros programas? Ela, porque não tem como recusar. Ela pediu, tá, vamos lá. E também que posso agregar alguma coisa, não sei, posso agregar algumas informações para vocês, tipo, algumas experiências minhas que talvez a Michelle ainda não tenha tido. E também que, sim, eu assisti os outros programas e eu achei uma grande ideia, assim. Eu apoio muito ela desde o início, sempre quando ela perguntou, ai, Amanda, será que continua, sabe? Deu, claro, vai, tipo, eu acho que é uma grande ideia. Primeiro eu disse que eu não queria. A minha primeira resposta foi, não, tá, Lucas, vou pensar. Acho que foi no final do semestre, né? Ai, não, Lucas, eu não gosto de falar, eu tenho vergonha. Sabe que eu sou bem, tipo, espontânea, assim, mas, ai, imagina eu falar, eu não sei o que falar. Daí, daqui a pouco ele vem de novo. Ai, Nath, lembra, não sei o que tem, Lucas? Então, queria que tu fosse. Daí eu, tá, vou ir. Eu tenho muito medo de algumas coisas, assim, sabe? E daí eu tô, tipo, num momento que eu quero quebrar esses medos e não ter eles, assim. E daí eu acho que aqui é um espaço também de dizer, tá, Lucas, vou ir. Pra mim era muito importante, assim, que a Natália participasse, sabe? Porque, tipo, ela realmente foi, desde o começo da minha vinda pra Porto Alegre, assim, a pessoa mais importante, sabe? Da minha. What can you buy that lifts a heavy heart up to the sky? What makes your day? What miracle of life? Então, vocês devem lembrar que lá quando a gente avaliou o primeiro e o segundo programa, a gente
teve essa ideia, né, de trazer no próximo programa convidados, né, permitir que os nossos participantes trouxessem pessoas das suas relações, amizades que eles haviam feito durante a faculdade. Eu acho legal então que vocês colocarem um pouco como é que foi essa experiência de vocês serem mediadores dessa conversa, né, entre eles e pessoas que eles trouxeram, que vocês não conheciam ainda, né? Falando por mim, eu acho que foi muito interessante, principalmente por um comentário que o Christian fez durante a entrevista. Ele falou assim, quando eu fui convidado pela Gabriela, eu sou inseguro, não gosto muito de falar, sou um pouco tímido, tenho uma dificuldade para falar. E ele mesmo se surpreendeu que durante a entrevista ele se soltou, conseguiu falar muito melhor. E eu acho que essa é a grande interação do programa, né? É as pessoas conseguirem falar realmente livres, assim, sem tanto formalismo. Eu acho que todos os bate-papos tiveram esse ambiente assim descontraído, leve, né? Como realmente uma conversa, que eu acho que essa é a proposta, é o que a gente quer buscar cada vez mais, né? Uma tranquilidade, uma liberdade de conversar mesmo, de trocar ideias, né? Eu conversei com o Lucas e com a Natália. Eu gostei bastante porque a Natália, na verdade, ela é do curso de dança. Então ela trouxe outras visões de mundo, assim. Então acho que foi interessante, foi enriquecedor nesse sentido, assim, sabe? Ela também disse que estava num momento, assim, que ela queria mudar, assim, que ela queria enfrentar os medos que ela tinha. E ela achou que o programa, né, participar do programa era uma oportunidade para ela quebrar medo, né? Quebrar o medo de falar em frente a uma câmera. Vocês fazem parte de movimentos estudantis, políticos, têm preferências partidárias? Movimento estudantil não faz parte. Você também não? Eu também não. Teve as eleições aqui durante o ano, né, DCE, e foi a primeira vez que eu tive um contato, assim, porque na minha escola o Grêmio não era, tipo, uma coisa muito importante ou algo do tipo. Aí eu cheguei aqui, meu Deus, era uma revolução. Mas não, nunca tive nenhum envolvimento ainda. Mas eu acho muito legal quem faz e quem luta pela causa. Eu sinceramente nunca busquei participar, mas apoio completamente quem faz e tenta mudar alguma coisa para melhor. Então, Lucas, se tu puder destacar alguma coisa interessante que tu viveu no semestre passado, ou se tu foi em algum show legal, algum evento da universidade, se tu conhecer alguém diferente também que foi importante para ti. Nesse segundo semestre aconteceu algo muito, muito simbólico, inclusive acho que histórico, que foi o movimento das casas de estudante. Foi a primeira vez na história que as 3 casas de estudantes da URGS se uniram em torno de um propósito, que era uma reivindicação de melhoria nas casas de estudante. E não só isso, mas como também, por exemplo, a construção de uma casa de estudantes no Vale, que não existe. Tem agronomia, mas não é no Vale, né? Eu vivi desse movimento, dessa ocupação, me mostraram coisas muito importantes e me fizeram conhecer pessoas muito importantes, sabe? De tu saber que o movimento estudantil da URGS está vivo, sabe? Foi nesse acontecimento que eu vi o quanto é importante a minha presença nesses espaços, assim, sabe? Nesse espaço político, que também é um espaço de luta, de resistência, né? De nós estudantes. Até pra gente poder, mostrar a nossa visão também, sabe? A minha visão enquanto homossexual, sabe? É importante pra gente tornar plural esses espaços, sabe? Então vocês acham que já tá dando para perceber a transformação pela qual eles estão passando, assim, lá desde o início até agora, assim, está se tornando mais evidente? Eu acho interessante isso porque, assim, são estudantes que a gente está sempre em contato direto com eles, mas cada vez que a gente encontra eles é uma coisa nova, parece que eles estão totalmente diferentes, entende? Eu entrevistei a Michelle e ela trouxe a Amanda como amiga dela. Eu me identifiquei com a Amanda porque, assim como ela, eu entrei por cotas também. Ela falou que ela tinha entrado por cotas e que sofreu algum preconceito na universidade por ela ser cotista. Eu não cheguei a sofrer preconceito, eu fui bem aceito nos círculos da universidade, mas eu acho que fica para o pessoal pensar sobre essa política de cotas, como ela deve ser ajustada, como ela deve ser implementada cada vez mais na universidade. Quando eu entrevisto o Lucas, às vezes eu até me identifico bastante com ele, assim, porque eu me lembro que quando ele, no começo lá do programa, ele não sabia muito bem o que ele veio fazer na história, né? Ainda hoje, por exemplo, eu tô no 4º semestre e eu ainda não sei muito bem o que eu quero fazer da minha vida, o que eu tô fazendo aqui na universidade, né, muitas vezes. E eu vejo que eu não sou o único, entende? E daí eu acho que isso meio que reforça, assim, que nós somos até um pouco parecidos, talvez. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out
quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be... Falando um pouquinho sobre o semestre, como foi o segundo semestre de 2015? Teve alguma cadeira que tu gostou mais? Ou tu foi em alguma coisa que tu gostou, não necessariamente da URGS, mas que te acrescentou? Não, o segundo semestre foi um semestre bem mais calmo, assim, para mim, em termos de comparação com o primeiro semestre, porque no primeiro semestre a gente sempre tem aquele primeiro choque de contato com a universidade de um universo completamente novo, né? Acho que eu consegui aproveitar todas as cadeiras. Acho que talvez a área que eu mais estou gostando agora nas ciências sociais e que o segundo semestre me ajudou para me aprofundar e para eu ter mais certeza foi a área da antropologia. Bom, para mim teve a minha melhora em saber estudar, em saber não ficar nervosa nas provas, conhecer mais um pouco sobre o curso, ficar um pouco mais na dúvida sobre o curso, começar a me interessar por bolsa, que é o que eu quero buscar nesse próximo semestre. Pra mim, o bom foi que eu consegui minha bolsa, portanto que eu tô até ajudando ela agora a sair procurando, porque, né, tem que procurar muito. E o ruim foi que, tipo, me decepcionei muito com alguns professores. Eu não concordo muito com as notas. Aqui na URGS parece que é muito por números de acertos ou erros. E pra mim não funciona tanto assim. Nesse semestre o bom também foi que eu tô aprendendo a lidar com isso, porque minha realidade era totalmente diferente. E a minha bolsa, com certeza, que agora eu tô aprendendo o que é o engenheiro ambiental, tô tendo mais contato com uma recém-formada engenharia ambiental. Lu, alguma experiência que te acrescentou em alguma coisa? Acho que eu tenho que destacar algumas da TV. Tiveram 3 coisas bem interessantes nesse 15/2, né? A primeira foi, inclusive, um trabalho que nós fizemos juntas, que foi o multiponto de 10 anos da URGS TV. 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 Foi uma grande honra para mim e para ti também, né? Poder ter participado de um programa que representa os 10 anos da TV, né? O mais legal eu achei, sim, foi buscar as pessoas que fizeram parte da TV e poder ouvir delas essa história de, 10 anos de uma TV que conta a história de tudo que acontece na universidade, né? Outros 2 eventos foi no Salão URGS, uma entrevista com o Marcos Rolim, durante o programa Pesquisa em Pauta, né? Claro. Que fizemos juntos. Foi bem legal a experiência, é um tipo de preparo diferente, né? Tem que estudar mais, tem que ler mais, estudar a tese dele um pouquinho antes e se preparar de uma maneira assim que até então eu nunca tinha me preparado, né? Eu entrevistei o Tom Zé e isso foi bem interessante, assim. Imagina, né? Entrevista o Tom Zé, meu Deus. Então, o que é ser irreverente e se tu te consideras irreverente? Na verdade, Na verdade, eu fiquei admirado com esse tema, porque na minha experiência, pode até dizer que eu sou irreverente o tempo todo, mas na minha experiência, nunca eu disse assim, agora eu vou pegar nego pelo pé, vou entrar com irreverência. Eu nunca pude pensar isso na minha vida. Não bastasse ser Tom Zé, e no meu caso Luiz Melodia, entrevistar com diversas pessoas assistindo, não foi uma entrevista apenas o repórter e o entrevistado, tinham cerca de 300 pessoas às vezes assistindo e fazendo perguntas também. O preparo realmente foi diferente também. Não sei se tu quer destacar, Lê, algumas coisas. Com relação à TV, são semelhantes às experiências que tu teve. O Multiponto de 10 anos foi uma experiência maravilhosa, muito legal conhecer pessoas que passaram pela TV e que têm ainda o mesmo carinho que a gente sente hoje. A gente fica se perguntando o que faz a URGS TV tão especial, se são várias gerações de pessoas que passam e saem dali e ela continua sendo esse ambiente tão bom. Isso foi muito legal. E a entrevista com o Luiz Melodia foi sensacional, ele foi muito querido, o Roger Lerina acompanhou também a entrevista, foi ótimo conhecer ele. Então acho que são essas as experiências a serem destacadas do segundo semestre de 2015 para mim. Então agora, né, eu gostaria de saber, então, fazer uma avaliação um pouco de como é que foi o semestre de vocês, que passaram agora, o que vocês aprenderam de legal, alguma coisa uma característica legal que assim vocês possam destacar dele. A gente fortaleceu bastante nossa amizade, né? Nós, também tem outro parceiro nosso, o Anderson, o Gabriel ali, pessoal, baiano, geral, porque o tempo foi passando, o convívio aumentou, então só tende, né, o pessoal se amigar mais. E dentre isso também
o estudo, né, que a gente teve que se reunir algumas vezes para estudar, e uma cadeira muito legal, eu gosto de salientar, bioquímica. Foi assim um conhecimento que eu achei muito interessante também. Cadeira de bioquímica foi boa mesmo, tipo, coisas que tu leva pra vida além da agronomia, assim. Eu achei alguns pontos negativos, tipo, eu me frustrei com algumas cadeiras, com alguns professores, o método deles de avaliação e até o método de ensino, entendeu? Porque a gente tá na agronomia não só para querer produzir, não só para participar desse cenário que tá hoje, entendeu? E tem professores que não aceitam uma ideia de tipo, pô, eu não como carne, entendeu? Tem professor que não aceita isso. E eu que no terceiro semestre eu tenho cadeira de zootecnia. Pô, o professor é muito intolerante, sabe, nesse aspecto. Ele diz que não gosta de cotas, ele é contra qualquer tipo de coisa, de Enem, essas coisas. E, pô, eu entrei na faculdade por cota, sabe? E, tá, tipo, isso não me afeta muito ele falar, porque eu não dei bola pra maioria das coisas que ele falou. Mas dele não entender o lado das pessoas, entendeu? Que, pô, não tiveram condições de estudar num colégio bacana, tiveram que trabalhar no tempo que podia estar estudando pra entrar na facul, sabe? E tem muitos professores assim na faculdade que não aceitam uma ideia diferente do que é o que eles estão ensinando, sabe? Nesse segundo semestre, a universidade teve um caráter bastante secundário na minha vida, sabe? Eu me envolvi num relacionamento nesse segundo semestre, então, tipo, para mim foi natural que eu dispensasse os meus esforços nesse relacionamento, sabe? Diferente de como foi o primeiro semestre, assim, que foi um momento em que eu estava descobrindo muitas coisas relacionadas à vida acadêmica, sabe? Mas foi um momento importante, sabe, para eu conseguir perceber coisas que para mim antes estavam um pouco turvas, sabe? De perceber se realmente a carreira de professor é algo que eu desejo, sabe? Se história é um curso que eu desejo continuar, sabe? Meu último semestre, pra mim, assim, eu entrei em 2014, né? E pra mim foi o mais difícil, assim, foi o semestre mais conturbado de administrar, assim, porque eu trabalho só com dança, né? Eu dou aula numa escola de dança de salão, mas, tipo, ligar, assim, a escola com a faculdade, com a quantidade de trabalho que eu tive, assim. Como tem muitos programas para serem feitos ainda e as histórias vão acontecendo com o tempo, dá pra pensar em várias formas. Nunca um vai ser igual ao outro, né? Porque os temas são diferentes, as propostas, os lugares, a nossa abordagem, e vocês e eles, enquanto participantes, também não vão ser os mesmos, porque está todo mundo se transformando. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty